O tema do vídeo de hoje é pais tóxicos, filhos envenenados. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu decidi gravar esse vídeo pelos relatos, que eu tenho recebido durante os atendimentos com a hipnose. Uma das memórias mais recorrentes que a gente vai bater são de relações mal resolvidas de filhos com os pais, tanto com o pai mesmo, tanto com a mãe, E eu não estou falando de crianças, eu não estou falando de adolescentes, não, eu estou falando de pessoas que me preocupam, me procuram aí com seus 30, 40, 50 anos de idade e que têm memórias extremamente corrompidas devido a determinados comportamentos dos pais no passado, através de atitudes dos pais. Porque vamos pensar pela seguinte maneira, eu não estou aqui culpando os pais por isso, porque compreendo hoje já que os pais realmente não têm culpa porque não sabem fazer de outra maneira, porque se soubessem já estariam fazendo. A grande questão é chamar a atenção para você que é pai, para você que é mãe e também chamar a atenção para você que acredita que você tem situações, sentimentos, memórias, pensamentos, emoções mal resolvidas com o seu pai ou com a sua mãe, ou seja lá pela pessoa que te criou também, tá? Por quê? Porque essas pessoas são, durante um determinado tempo, durante a nossa fase de crescimento, até a adolescência, são as maiores autoridades na nossa vida. Portanto, o que eles nos dizem, principalmente nos primeiros anos, até os 7 anos de idade por aí, que é até quando termina a formação da mente consciente, tudo que eles nos dizem cai na nossa mente, cai no nosso subconsciente como verdade absoluta. Nós não temos tendência em questionar os pais nesses primeiros anos de idade, até a fase dos 7, 8 anos ali. E a gente vai começar a questionar os pais, na verdade, um pouco mais tarde, aos 12, 13, 14 anos, E algumas pessoas não vão questionar nunca, simplesmente vão receber como verdade absoluta aquilo que estão recebendo dos pais. Não que não seja verdade absoluta, Em alguns casos, na maioria das vezes, os pais estão tendo determinadas atitudes para a proteção, que é o instinto mais primordial do pai, da mãe ou daquela pessoa que está como guardião da criança, que pode ser um avô, um tio ou um padrinho, É o instinto mais primordial, que é cuidar do filhote. Só que esse cuidar do filhote, às vezes acaba ultrapassando algumas barreiras, Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um rapaz decidiu que ia sair de casa, Atingiu lá os seus 16, 18 anos e decidiu que ia sair de casa. No momento em que ele estava fazendo esse movimento para sair de casa, a mãe vem e diz para ele o seguinte: nada nunca vai dar certo para você. Por que a mãe fez isso? Depois, durante o processo, foi compreendido. Por que a mãe disse isso? Era o medo, era o instinto de proteção da mãe, que conduzia ela dentro daquele processo, dizendo que se o filhote estivesse fora da área de segurança da mãe, tudo que ele tentasse fazer iria dar errado. Instinto de proteção. E aí, muitas vezes que esse instinto de proteção, vindo por parte dos pais, vindo por parte das mães, pode gerar memórias que vão corromper este ser para o resto da vida. Uma dessas memórias muito comuns que a gente pega dentro desse tipo de caso é o sentimento de rejeição. Eu já relatei várias vezes para vocês que assistem os vídeos aqui com a gente, nas lives e também as pessoas que são mais próximas de mim, que eu tive durante 25 anos uma relação muito conturbada com a minha mãe, A gente não se entendia por nada. Ela tinha, dentro dos instintos de proteção dela, de proteger a cria, que no caso sou eu, ela tinha uma certa visão, ela tinha um certo padrão para fazer isso. E era um padrão que eu não aceitava, ou pelo menos até aquele momento não compreendia. Então hoje eu falo para você com muita propriedade, da importância da gente resgatar e recuperar essas memórias para que elas possam ser revividas, ressignificadas, para dar um novo sentido. Quando nós nos permitimos elaborar novamente essa relação com os pais,
De alguma maneira, é o que eu tenho sentido comigo, por isso que eu tô passando para vocês, tá? E com algumas pessoas também que eu tenho atendido aí ao longo dos últimos meses. Quando a gente se permite perdoar, compreender, relevar, né, as atitudes dos pais, abre-se um fluxo de criatividade, de prosperidade, de autoconhecimento muito grande dentro de nós. Porque às vezes nós estamos com algo inserido na nossa mente que foi ensinado para nós como verdade absoluta, como por exemplo questões de merecimento, a própria questão que eu estava falando agora, que é o sentimento de rejeição. Às vezes a pessoa adulta ali, 20, 30, 40, 50 anos, carrega aquele sentimento de rejeição desde quando era criança, muitas vezes desde a barriga da mãe, que foi aonde eu encontrei uma situação nesses dias. Uma pessoa sentiu um sentimento muito grande de rejeição e não sabia de onde estava vindo, aonde, né, em que momento aquilo tinha acontecido. Isso refletia de maneira muito negativa em vários pontos da vida dela, principalmente no ponto relacionamento, né? Relacionamento amoroso. Em algum momento, ela sempre acabava se achando rejeitada pelo companheiro. Num processo de investigação durante a hipnose, a gente descobriu que, na verdade, esse sentimento ele foi plantado, tá, né, nessa pessoa muitos e muitos anos atrás, quando ela estava na barriga da mãe, que enquanto feto, enquanto bebê, ouviu uma conversa externa do pai e da mãe. Então essa questão que eu estou trazendo com relação pais tóxicos, filhos envenenados. Relações mal resolvidas com o pai, com a mãe, elas vão continuar ressoando dentro de nós uma vida inteira. Não importa quantos anos você tenha, não importa em que idade você chegou, se você tem 50, 60, 70 anos. Se você ainda não conseguiu resolver encrencas que você tem com o seu pai, com a sua mãe ou com a pessoa que te criou, de quando você era criança, de quando você era adolescente, é bem provável que isso esteja gerando algum tipo de sentimento tóxico em você que está te envenenando de alguma forma. O que eu quero dizer com envenenamento, tá? Nesse caso, é um envenenamento emocional ou por muitas vezes um envenenamento de comportamento. Eu já tratei, por exemplo, um sentimento, uma crença que uma pessoa carregava em que a mãe repetia para ela inúmeras vezes que essa pessoa nunca ia ser nada na vida. O subconsciente, por ter ouvido isso da mãe, que é a figura de autoridade, compreende então que aquela pessoa deve ter comportamentos que continuem reafirmando aquilo que a mãe falou para ele, que nunca vai ser nada na vida. Então toda vez que ele estava próximo de alcançar alguma coisa na vida, ter sucesso, ter prosperidade, ter paz interior, acabava cometendo algum erro através de um comportamento que continuariam reafirmando aquilo que a mãe disse, que não ia ser nada na vida. Então eu quero que você tenha a percepção, estou trazendo essas informações com base nas minhas experiências com a minha mãe, tá? Foi uma relação que eu demorei um certo tempo, né, para observar de uma nova maneira, para observar com olhos do amor, com olhos do carinho e da compreensão que as atitudes daquela mãe naquele momento era o que ela conseguia fazer com o grau de consciência que ela tinha naquela hora. Tem outra questão muito importante dentro desse contexto, né? Para você que está se tornando pai agora, para você que está se tornando mãe agora, saibam que tudo aquilo que sai da boca dos pais até os 7 anos, 8 anos de idade, a gente pode colocar um pouquinho mais para frente aí, até os 10 anos de idade da criança, quando o bebezinho nasce, quando você recebe no ventre, né, as mulheres quando ela recebe o bebê no ventre, é como se você estivesse comprando um computador novo, zerado, e a partir daquele momento você vai programá-lo da maneira que você melhor entender. O que acontece? Essa programação, na maioria das vezes, ela não está acontecendo de maneira consciente, né? Os pais não estão verdadeiramente programando os filhos de maneira consciente. Mas o que na grande maioria os pais querem é que aquele filho vá bem e que ele seja feliz e que ele seja uma pessoa que tem valores para o mundo e para a própria vida. Só que esses valores, eles são passados de geração em geração. O que acontecia em gerações mais antigas, talvez no caso da sua avó, da minha bisavó? A violência doméstica era algo muito comum, muito corriqueiro. Era essa a maneira de educar,
as crianças, ou então com pais extremamente rígidos, onde os filhos não poderiam, eu já ouvi histórias onde os filhos não podiam nem ter contato visual direto com o pai, senão o pai poderia interpretar como um afrontamento, né? E aí, como o pessoal diz, o pau cantava. Só que esse estado de consciência, ele está mudando, né? Nós estamos vindo para um estado de consciência de não violência, aonde nós começamos a ensinar pelo amor. E quando eu digo nós, eu estou me referindo ao planeta Terra. Então, as crianças que estão chegando nesse momento ao nosso planeta começam a receber e a ter percepções de um estado de consciência diferente do que aquele quando eu nasci, há 30 anos atrás, que você nasceu aí há 40, 50 anos. Claro, isso não é uma regra. Tem pessoas que têm aí seus 40, 50, 60 anos de idade e que nunca tiveram sequer um problema com pai e com mãe. Agora, tem outras pessoas que toda a linha dela foi corrompida em algum momento ou pelo pai ou pela mãe. Eu sei que isso é um assunto polêmico e eu pensei bastante para fazer esse vídeo, e o Silvio que está aqui comigo, que também está me ajudando, a gente pensou bastante para fazer esse vídeo, mas eu também sou mãe, tá? E nos últimos dias eu tive algumas experiências, pude observar o comportamento emocional dos meus filhos e como eu estava reagindo para o comportamento emocional dos meus filhos, tá? Como que eu consegui fazer isso? Adquirindo conhecimento. Não tenho muitas maneiras de fazer isso, porque se tivesse outro jeito, provavelmente os pais estariam fazendo de outro jeito, porque pela lógica, a felicidade do filho é sempre o mais importante. Vou citar um outro exemplo aqui de uma coisa que é muito recorrente na vida das pessoas e que vem através de memórias que foram corrompidas por pais tóxicos. Só que fique bem claro, essa intoxicação ela não é clara na mente do pai e da mãe. Na maioria dos casos eles não sabem que estão fazendo isso. Eles estão tentando proteger a cria, instinto primordial de sobrevivência aqui nesse planeta, tá? Sentimento de insegurança. Pessoa que se sente muito insegura, tá? Já tratei inúmeros casos, inúmeras situações, pessoas, tanto homens quanto mulheres, que adquiriram, foram implantados esse sentimento de insegurança neles quando criança, pelos próprios pais. Ou pela mãe que não dava atenção que a criança acreditava que merecia, ou pelo pai, né, que soltava aí palavras do tipo: você não presta para nada, você não serve para nada, tudo que você for fazer nunca vai dar certo. Isso gera uma programação de insegurança, só que ela fica guardadinha e bem escondidinha lá no subconsciente. E aí toda vez que você vai tentar dar um passo novo, um passo grande na sua vida, volta aquele sentimento, aquela sensação, quem sabe do pai, quem sabe da mãe, repetindo lá no fundo, né? Olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, tudo que você tentar fazer vai dar errado, porque você é assim mesmo, e bababi, bababá. Tem muita gente que passa por isso, tá? Saiba que é importante, se você quer ter sucesso, tá? Sucesso não importa o que é sucesso para você, independente da área da sua vida, financeiro, relacionamentos com as outras pessoas. E o seu sucesso como pai de uma criança, né, como mãe de uma criança, é extremamente importante que você passe a dar a atenção para as memórias que você tem com o seu pai e com a sua mãe, para perceber, para saber se por um acaso aquilo que foi te ensinado pelo pai e pela mãe, em algum momento não envenenaram você. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje.